inclusive esse debate que tem muito no Brasil, eu sigo à distância, treinador brasileiro ou estrangeiro. Eu acho que treinador é treinador, né? Tem treinadores brasileiros bons, treinadores brasileiros ruins. O Vamos Pro Jogo recebe hoje um treinador de futebol brasileiro que construiu carreira fora do país. Quando ele foi jogador, ele chegou a defender as cores do Guarani, da Portuguesa e do São Bento. E como treinador, já comandou a equipe dos Emirados Árabes Unidos, na Espanha, na Indonésia e na Bélgica. E foi treinador também da seleção de Angola, a seleção principal, e da Sub-23 da Indonésia. Atualmente, ele treina uma equipe no Kuwait. O Vamos Pro Jogo recebe hoje Beto Bianchi. Beto, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Eu sei que a gente está num fuso horário aí bem difícil e você se dispôs a ficar acordada até um pouquinho mais tarde para bater esse papo. Obrigada, viu? Não, eu que agradeço essa primeira oportunidade de estar com vocês e sempre que seja para conversar sobre futebol, eu estou à disposição, mesmo com fuso horário tão complicado. Ô Beto, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você começasse contando para a gente como que você saiu do Brasil para ir construir essa carreira fora do país. Como que surgiu essa primeira oportunidade? Bom, na realidade, a primeira oportunidade de sair do Brasil foi como jogador, né? Eu estava com 20 anos, era jogador profissional aí no Brasil e surgiu uma oportunidade para ir jogar na Espanha, mas era para uma temporada só. E, afinal, eu estou 30 anos na Espanha, né? A vida é assim, a gente nunca sabe o futuro. Eu fui como jogador para a Espanha, terminei minha carreira de jogador e também iniciei minha carreira como treinador. Então, essa é mais ou menos o resumo, né, da minha saída do Brasil. Saí muito jovem e formei como jogador, principalmente, e como treinador também, na Europa. Certo. Beto, você teve uma passagem por Angola, né? Pela seleção de Angola e por um dos principais times do país também, né? Eu queria saber como que é o país, porque a gente aqui no Brasil, a gente ouve falar de Angola como um país pobre, né? Um país carente, que sempre necessita de ajudas humanitárias, tal. Inclusive tem várias missões, né? Aqui do Brasil para Angola. Conta pra gente como que é o país, como que é a estrutura do futebol do país. O auge, podemos dizer assim, da minha carreira foi justamente o clube que me contratou. É um clube muito grande lá do país e realmente eu senti muito feliz. Eu fui 3 vezes, nós disputamos 3 vezes o título e fui campeão da Copa de Angola. E também fui treinador da seleção nacional, que para um estrangeiro eu acho que é um prêmio muito grande, né? Representar um país que até o dia de hoje, como treinador, onde eu consegui melhores resultados foi justamente na Angola. O futebol lá está em crescimento, necessita de muita estrutura humana, né? O jogador angolano tem um nível muito alto, inclusive me chamou a atenção do lado positivo pela qualidade dos jogadores. E quando eu fui para a seleção, eu também tive a oportunidade de treinar jogadores angolanos que estão na Europa, em ligas tops, como a Espanha, Itália, e eu percebi, né, o nível real do jogador angolano. Acontece que no mundo do futebol não fala muito, né, do jogador angolano, é mais do brasileiro, o espanhol, o italiano, mas se a gente conhecer mais a fundo o verdadeiro futebol, existe nível também fora desses países top, né? E em relação ao país que você comentou, realmente tem muita pobreza, mas ninguém fala da grande riqueza que tem, né? Acontece que esse país, a grande riqueza está mal distribuída, pertence a poucas pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu morava na capital, Luanda, e é a capital mais cara do mundo. É um pouco de contradição, né? A gente fala de África, ajuda humanitária,
e Luanda é a cidade mais cara do mundo. Então, tem muita riqueza. O problema é que essa riqueza está mal distribuída. Eu conheci pessoas muito ricas, talvez na Espanha não tenha pessoas assim, capacidade econômica, mas o problema é esse, a maioria passa necessidades. Beto, o futebol africano ele sempre teve uma conexão com o futebol brasileiro. Às vezes, vamos falar assim, um futebol mais moleque, um futebol mais descontraído. Talvez a diferença é um futebol africano muito forte fisicamente. Porém, sempre teve essa conexão. Eles sempre tiveram, talvez, o Brasil como espelho, e nisso até na parte tática. Taticamente, eles não eram tão obedientes. Hoje, no desenvolvimento do futebol angolano, no caso, está mais próximo do Brasil ou está mais próximo da Europa? Eles estão ainda meio que descontraídos demais ou já estão taticamente melhores? Ou buscando essa parte tática? Olha, você analisou muito bem o futebol de Angola, né? Em relação ao futebol brasileiro. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a parte tática. Justamente, no meu ponto de vista, né, como treinador, o Brasil tem muitas individualidades, jogadores de um nível técnico muito alto, mas, no meu ponto de vista, e com todo respeito, eu acho que, taticamente, o futebol brasileiro não evoluiu muito, né? E o da Angola está no mesmo caminho. São jogadores fisicamente mais fortes que o brasileiro, está claro. Tecnicamente são bons, não são tão bons como o brasileiro, mas são bons. E, taticamente, são indisciplinados como o jogador brasileiro. E agora está tendo um pouco mais de influência do futebol europeu, porque a colônia portuguesa é muito grande, né? Na Angola. A Angola era dos portugueses. Então, tem muita agora influência de jogadores portugueses que jogam em Angola e muitos jogadores de Angola que estão jogando em Portugal, em segunda e primeira divisão. Então, e treinadores também, né? Que estão indo para Angola, muitos portugueses. No meu caso, eu fui primeiro espanhol ou brasileiro. Então, nós estamos levando, né, outra metodologia, outras ideias do futebol, e pouco a pouco está mudando um pouquinho. Mas realmente é muito parecido com o futebol brasileiro. Tanto é assim que os jogadores brasileiros que estão... Eu tinha 3 no meu time, né, no Petro de Luanda, eles se adaptam muito rápido. Ô, Beto, você disse que foi muito cedo, né, para a Europa, mas você conseguiu levar alguma coisa do futebol daqui para poder trabalhar por esses times que você trabalhou? Acontece que eu fui muito novo, né? Eu fui com 20 anos, eu era jogador profissional aí no Brasil, não joguei em grandes times, né? Mas cheguei a jogar a nível profissional. Nessa época, como todo jogador jovem, eu não tinha o conhecimento necessário, principalmente conhecimentos táticos, né? Para levar para outro país. Eu acho que agora sim que eu posso levar alguma coisa para o Brasil se surgisse alguma oportunidade, porque eu já treinei em 6 países diferentes e, logicamente, em cada país, independente do nível que seja, mais alto ou menos alto que Europa ou que América do Sul, você sempre aprende como treinador, né? Então, eu acho que agora sim eu podia levar alguma coisa para o Brasil, mas, infelizmente, quando eu saí do Brasil de tão jovem, eu não pude contribuir com algum conhecimento nesse sentido. E você pensa em voltar para o Brasil, em tentar buscar um clube por aqui? Olha, nos objetivos que eu tenho agora, né? Agora que eu pensei, já dei tanta volta em vários continentes, e é uma vontade que eu tenho, né? Uma vontade porque eu acho que, pelo que eu conheço do futebol brasileiro e sigo também à distância sempre, agora, a madurez que eu tenho como treinador, eu acho que eu poderia contribuir com
não ensinar ninguém a jogar futebol e nenhum treinador a treinar, mas outros tipos de metodologia, outros tipos de visão do futebol, né? Então é uma vontade que eu teria, porque eu acho que poderia mudar alguma coisa. Ô Beto, eu vou aproveitar que você é um entrevistado que dá respostas curtas e objetivas, né? É muito legal, suas respostas estão muito legais, tal. Então eu vou aproveitar isso para fazer duas perguntas para você e uma não tem muita relação com a outra. Mas primeiro eu queria continuar nessa toada aí que a Carol puxou na última pergunta dela, porque aqui no Brasil a gente tem uma disputa muito grande, né? Entre técnicos estrangeiros, técnicos brasileiros. E no mundo, a gente vê, por exemplo, técnicos argentinos tendo muito mais sucesso do que técnicos brasileiros, né? Pelo menos eles estão nas grandes equipes. Os técnicos brasileiros estão espalhados mais em centros que não são tão famosos assim no futebol, né? E eu queria saber a sua opinião, porque isso, se falta uma escola de técnicos aqui no Brasil, como há na Argentina, né? Uma escola bem sucedida, tal. Inclusive alguns brasileiros pensam até em ir para a Argentina para estudar. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, voltando um pouco para Angola, a gente pesquisando sobre você, a gente viu que houve você teve um problema com a torcida, né, do time lá de Angola. E uma matéria do jornal Record de Portugal fala que você saiu por motivos de segurança. E aí eu não sei se é por causa do português de Portugal ou, sei lá, por algum outro motivo. Eu queria entender o que é essa falta de segurança, né? Porque a gente está acostumado aqui no Brasil que às vezes tem alguns protestos mais violentos. Mas o que foi essa falta de segurança lá em Angola que você enfrentou? Sei. Vamos pela primeira, né? Sobre o treinador brasileiro. Com todo respeito e admiração, porque tenho amigos também treinadores, o Wagner Mancini, que é bastante conhecido aí, é um grande amigo meu, e nós jogamos juntos no Guarani, 3 anos. Eu acho que o treinador brasileiro, ele pensa, se não todos, né, mas uma grande maioria, que não deve reciclar, que não deve conhecer outros métodos, que o futebol só existe no Brasil. Então, outros treinadores, principalmente os portugueses, eles se lançam em qualquer mercado, eles estão constantemente aprendendo idiomas, eles estão constantemente estudando futebol, porque sempre querem aprender alguma coisa. Essa palavra que falam que o futebol está inventado é a maior mentira do mundo, porque o futebol não está tudo inventado, sempre aprende alguma coisa, tem a ciência agora que ajuda muito, tem as plataformas de informática. Então, o futebol vai crescendo, como a vida, né? Em todo. Você tem que ir reciclando, tem que estar à altura sempre, e o técnico brasileiro, eu acho que ele se acomoda um pouquinho, porque vivem ainda dessa história do Brasil, que foi tantos anos campeão mundial, que ninguém tem que ensinar nada para o Brasil. Mas não é assim, tem que ser, não sei se a palavra é correta, um pouco mais humilde, escutar também, conhecer outros mercados, vai ir crescendo na vida, né? É por isso que eu acho que o treinador brasileiro, no mercado geral, como você bem falou, em mercados importantes, não aparecem mais argentinos, portugueses, agora espanhóis ultimamente. Mas é por isso, eu acho que tem que abrir um pouco mais. Inclusive, esse debate que tem muito no Brasil, eu sigo à distância, treinador brasileiro ou estrangeiro. Eu acho que treinador é treinador, né? Tem treinadores brasileiros bons, treinadores brasileiros ruins. Tem treinadores estrangeiros bons e treinadores estrangeiros ruins. Então, não tem que ver a nacionalidade, né? O mercado está aberto, o futebol está muito globalizado, o mundo está globalizado, né? Então a gente não pode ser tão fechado assim, porque sempre ajuda o futebol nacional, né? E eu acho que o mercado brasileiro, inclusive, é muito complicado. Eu sou brasileiro, mas sou considerado estrangeiro como treinador. E é um mercado
muito fechado para isso. Já começa dos dirigentes, né? Eles pensam que o futebol só existe aí dentro. Então, essa é a minha opinião sobre o treinador brasileiro. Não que não tenha conhecimento, que não tenha estudo. É mais por isso, né? De ser muito fechado e pensar que o futebol só existe aí no Brasil. Você vai para a China, aprende, vai para a Indonésia, aprende, sempre vai aprendendo coisas. E agora, sobre a sua segunda pergunta, realmente é difícil de explicar, porque foi uma situação um pouco estranha, né, que aconteceu. Esse problema que eu tive uma vez com alguns torcedores, mas é uma história que ainda não está muito clara, porque não eram torcedores do meu clube. O futebol de Angola é um futebol que envolve muitas coisas, muitos interesses, um pouco de política, e inclusive esse grupo que não sei, que queria brigar comigo, que eu me defendi, né, podemos dizer assim, não era do meu clube, era pago por outras pessoas. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso, porque é uma coisa um pouco complicada, né? Um pouco de política por e-mail, interesses particulares, mas é por aí que vão os tiros. Que não era nada de torcedor do meu clube. E como eu sou um treinador assim com um pouco de caráter também, chegou um momento que cruzou a linha, né? Então eu tive também que me defender e não baixar muito a cabeça, porque eu estava no meu direito, né, de também defender. Mas não tem nada a ver com o resultado de futebol, agressão, não é nada disso. Porque, graças a Deus, 3 anos e meio que eu estive na Angola, eu sempre consegui os objetivos. Faltou pouco para conseguir algum título de liga, mas 3 anos disputei a final. E também não consegui pelos fatores extra-campo que existe, ou pelo menos existia bastante no futebol de Angola. Roberto, nessa década, né, você treinou um time na Bélgica. E acho que era um time sub-23 da Bélgica. E na última Copa, nós tivemos uma seleção belga fazendo muito sucesso, né? A famosa geração belga. Eu queria que você falasse como está a formação dos atletas na Bélgica. Se realmente tem um planejamento ou é apenas uma safra que deu certo, aí vendo com Hazard, De Bruyne e companhia. Olha, esse projeto não foi bem assim. Foi na Bélgica, mas eu tinha só um jogador belga. É uma contradição. Foi um projeto de um empresário russo que tinha muito dinheiro. Ele comprou um clube na 3ª divisão e ele trouxe Bom, ele fez um scouting dos melhores sub-23 de vários países. Eu falava que era a ONU, né? Porque tinha sul-americano, tinha europeu, japonês, tinha jogadores de todo lado. E eu era o treinador. O projeto desse empresário era, cada ano, subir esse time para chegar à 1ª divisão da Bélgica. E realmente eram jogadores sub-23, jogadores jovens, mas com muito talento e muito nível. Mas belga tinha um só, né? E enquanto a sua pergunta, pelo tempo que eu estive trabalhando lá, eu acho mais que o futebol da Bélgica foi essa safra que saiu, não pelo trabalho de base que realizam lá. Ô, Beto, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu ainda queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na seleção de Angola. Como que é a estrutura? Como que você faz para poder treinar? Existe um centro de treinamento para poder convocar os jogadores? Como que faz? Eu estou te perguntando isso porque recentemente nós entrevistamos um treinador que passou pelo Paquistão.
E ele contou pra gente que lá os times não são como aqui no Brasil, né? Os times é um time da fábrica, um time da farmácia. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa estrutura pra gente de como é na Angola. Angola é um nível bastante diferente do que você me está falando do Paquistão, né? Lógico que sempre falta um pouco mais de organização nesse país, a África, a Ásia, mas esse foi também um dos motivos que eles me contrataram para profissionalizar mais a federação internamente, né? Eu tinha jogadores, por exemplo, o Bastos, que está na Lazio, jogadores de liga top. Então, eram 100% profissionais, não eram trabalhadores, como nesse caso do Paquistão. É uma federação importante na África, e Angola é uma seleção também importante dentro da África, é muito respeitada. O único que realmente faltava era polir um pouquinho mais, levar outras ideias, principalmente no sentido de organização. E foi isso também que eu ajudei bastante, e a federação hoje em dia lá tem uma estrutura um pouco diferente, podemos dizer um pouco mais europeia, pelo trabalho que eu realizei lá dentro, né? Mas dentro da África, lógico que nós não podemos comparar com uma seleção europeia e nem da América do Sul, mas dentro da África é uma seleção bastante respeitada. Perfeito. Beto, muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Boa sorte aí na sua carreira, que se for aí da vontade que você consiga um clube aqui no Brasil, e se conseguir, já fica o convite para você voltar aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, foi um prazer. E quando a gente está falando de futebol, a hora passa rápido, né? E eu estava em outra oportunidade, a gente possa falar de futebol outra vez, e já terei mais conhecimento do futebol aqui do Kuwait para levar outras informações para vocês. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o técnico Beto Bianchi, que já treinou aí a seleção angolana e também a seleção sub-23 da Indonésia. Se vocês curtiram, por favor, compartilhe o link com quem vocês também acham que possa gostar desse conteúdo. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui, então não se esqueça de se inscrever no canal. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro Vamos pro jogo. jogo.